dá para você pagar. Então, se você tem interesse em ir na viagem missionária, por favor, esteja já se preparando para isso, né? Se você não pode ir também e pode abençoar alguém que quer ir, eu já tenho aqui um irmão da igreja que já me procurou e falou: pastor Wagner, eu quero abençoar 2 pessoas. Eu não posso por causa do trabalho, mas eu quero abençoar 2 pessoas. Então, nós já estamos abençoando. Dessas 2 pessoas que ele vai abençoar, eu vou abençoar 4. Como? Ele vai pagar 2 passagens. Eu vou dividi-la em 4 meia passagem, é claro, né? Cada irmão vai pagar metade. Então, fazer 4, metade de passagem. Então, nós já temos alguns irmãos. Esteja preparando, se você se preparar até dezembro, dá para ir. Se você tem muita vontade de ir e às vezes não tem o recurso, inscreva-se na fila de adoção e ore, né? Coloque o seu nome na fila da adoção. Pastor, vou pôr meu nome aqui, quero ser adotado, quero que alguém me abençoe, combina com o irmão, irmão, você paga minha passagem, eu vou para a missão, metade do galardão lá eu garanto que eu vou transferir para você depois, né? Metade, metade. Vamos trabalhar juntos aí nessa parceria, tá bom? Os irmãos que ainda não entraram na campanha 40 dias de oração e jejum, renovação espiritual, começamos na segunda-feira passada, você pode ainda entrar. Você que adquiriu o livro, mesmo você que não adquiriu, comece aí em oração. Consagre a sua vida, coloque diante do Senhor, né? Um momento de adoração, oração durante o dia, ore pela igreja, ore pela renovação espiritual da igreja e sua, principalmente a sua. Ore. Nós teremos uma vigília de oração no dia 6 de novembro. Estaremos encerrando com uma vigília de 23 horas até 5 da manhã. Vai ser uma vigília abençoada, como nós tivemos a outra. Quem veio, rapidinho, chegou 5 horas da manhã. Eu não queria parar nem para negócio de cafezinho. Então, não tem negócio de café 2, 3 horas da manhã, não. Vamos direto na oração. Mas paramos uns minutinhos e foi uma bênção. Se você quiser participar, entre nesse propósito agora, faça um propósito com o Senhor, né? De consagrar a sua vida a Ele. Vamos fazer a divisão das classes. Não pare nos corredores, por favor, senão atrasa, não converse, né? Ali na porta, os irmãos, por favor, não pare, nem lá embaixo nos corredores. Tá? Quero convidar já o professor Rafael. Não vou falar que ele é meu tio, não, né? Todo mundo já sabe. Deus abençoe a sua vida, que você possa aprender aí na presença do Senhor. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. A hora que ele liga para mim, ele me dá o maior susto. É o tio. Eu achei que era o meu tio João do Balde que estava ligando para mim, era ele. Aí ele não fala que é sobrinho, não, ele é o tio. Pode colocar para nós aí, por favor? Nós estamos estudando, então, as doutrinas, grandes doutrinas da Bíblia. Aí nós estudamos Cristologia, paramos em setembro para estudar missões, porque é o mês de missões, e agora nós vamos estudar, na verdade, um esboço, uma introdução à soteriologia, que é a doutrina da salvação. Sotérios é salvação no grego, e logia
é estudo. Então, estudo acerca da salvação. No curso de teologia, você vai ver essas matérias com mais tempo, com mais detalhes, mas já é um esboço, né, dessa doutrina, para os irmãos terem um gostinho aí. Normalmente a gente estuda muito sobre salvação em vários estudos, só que agora está reunido, e nós vamos ver que a doutrina da salvação tem várias outras doutrinas menores dentro, e é uma matéria de teologia, faz parte da teologia sistemática. Teologia sistemática, ela divide a Bíblia em 12 temas, às vezes 11, dependendo do livro, às vezes 13, às vezes 10. E esses grandes temas da Bíblia, eles são estudados ao longo da Bíblia toda. Por isso que diz teologia sistemática ou temática. É um tema que você vai pegando por toda a Bíblia. Se tiver alguém da classe de batismo e de integração, vai haver a classe, pode descer. Então, vou falar mais uma vez, classe de batismo e classe de integração vai funcionar, aí se tiver alguém. Então, esses grandes temas, nós vamos estudá-los aqui na escola dominical, e você vai ter um gostinho do que seria essas matérias. A gente já estuda na revista da escola dominical e etc., só que às vezes não aparece com esse nome assim teológico, mas nós acreditamos que os irmãos já têm crescido bastante no conhecimento e que a próxima etapa é fazer mesmo o curso de teologia. E o interessante é assim, que para ir para o curso de teologia, é interessante você ter lido a Bíblia pelo menos 3 vezes. Se não 3, pelo menos 2. Se não 2, pelo menos 1. Mas 3 vezes é um tempo bom, porque você vai me encontrar lá em hermenêutica, que é uma das matérias, que é o cérebro do curso, que é a matéria que pensa sobre as outras, é a matéria que analisa a Bíblia, e depois em homilética, que é a boca do curso, que ensina você a expor as verdades bíblicas. Mas, especialmente, a hermenêutica, ela tem essa capacidade de reunir todo o conhecimento que você vai adquirir lá no curso de teologia e trazer isso para a sua pregação, para o seu estudo bíblico, para tudo que você for fazer e praticar, e a capacidade de falar sobre isso de um ponto de vista bíblico. Então, é muito importante, porque tem uma coisa lá que chama contexto geral. E o contexto geral você precisa, por exemplo, se você está falando sobre a cura de um cego, você precisa descobrir todos os versículos, é mais ou menos uma sistematização, uma tematização de temas menores, como a cegueira na Bíblia, como a ressurreição na Bíblia, a ressurreição física na Bíblia, como todas essas coisas que você vai pregar sobre aquilo e vai ter uma competência para buscar na Bíblia toda. Isso chama-se contexto geral, e por isso a necessidade de você, já quem pretende fazer o curso de teologia, já começar a ler a Bíblia toda. E quem já leu uma vez, leia novamente. A pessoa que lê a Bíblia 3 vezes tem uma certa facilidade nessa matéria. Senão vai ter que usar muita concordância, precisar muito da ajuda de colegas, etc. Então, essa é uma grande doutrina, foi estudada por um hermeneuta, aliás, todas as grandes congregações, todas as grandes denominações têm um hermeneuta, um exegeta, ou hermeneuta ou exegeta, que vai buscar na Bíblia todos os versículos sobre um determinado assunto, no caso aqui sobre a salvação, e vai explicar de uma forma que as pessoas possam entender, colocar isso num livro, chama Livro de Doutrinas Bíblicas ou Livro de Teologia Sistemática. Então, o que nós estamos vendo é um grande tema da Bíblia
e a salvação é realmente um grande tema. Dentro desse tema salvação, nós vamos ver esses tópicos aqui. Deus é a origem da salvação, a salvação propriamente dita, o arrependimento, a conversão, a regeneração, a justificação e a santificação e, por fim, a preservação da salvação. Então, algumas coisas aqui são partes do processo e algumas coisas são temas transversais. São repetições da mesma coisa, falado de uma maneira diferente, como é o caso da regeneração. A regeneração é a salvação dita de uma outra maneira, abordando alguns temas, por exemplo, da salvação. Agora, o arrependimento, a conversão e a santificação são partes desse processo que vai acontecer na sua vida, chamado processo de salvação. E a preservação da salvação, que se confunde muito com a santificação. Então, a primeira coisa para sabermos, nós estudamos aqui missões e dizemos que Deus é a origem das missões. Na verdade, Deus é a origem de tudo. Ele é a origem do mundo. Ele é a origem de tudo. Essa semana, alguém me perguntou, uma professora de criança, e as crianças perguntam muito, e a criança falou com ela assim, se Deus criou tudo, então Ele criou o mal. Ele criou o pecado. Aí ela veio me perguntar para saber como é que ela ia falar para aquela criança. Eu disse, Deus não criou o pecado, mas Ele criou o mal. E está escrito na Bíblia, eu criei o bem, e eu mesmo criei o mal. Em Isaías, em algum lugar, eu acho ótimo não decorar o versículo, aí a pessoa lê o livro todo, né? Lá no livro de Isaías está escrito, eu criei o bem e criei o mal. Mas como assim Deus criou o mal? Deus criou o mal a partir do momento que Ele criou o bem. A partir do momento que Ele resolveu se dar e criar pessoas semelhantes a Ele. Você acha que onça faz o mal? Não. Onça não faz o mal, embora esteja amaldiçoada também, porque a Bíblia diz que esses animais vão voltar a comer capim. Eu penso voltar, diz que vai comer capim. Leão vai comer capim, etc. Eles passaram a matar os outros, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Mas animal, independente disso, de matar o outro, de estraçalhar o outro, o animal não comete pecado, porque ele não tem consciência de si. Outra coisa que vocês pasmem, animal não sente dor. Mas como que o animal não sente dor? Eu vejo ele sentindo a dor. Ah, você vê. Porque você tem consciência da dor e você compara a sua dor com a dor do animal. Uma pessoa que tem convulsão, e eu já tive convulsão, você morde a língua todinha, está vivo, está conversando com as pessoas, morde a língua todinha, logo depois você já está conversando, naquele momento você fica meio apagado. E só sente dor depois, porque você está fora da consciência. O animal não sabe nem que existe. Como que ele poderá sentir essa dor consciente que nós sentimos? Então, nós sentimos a dor do animal. E Deus fez assim para a gente cuidar dele quando ele estiver doente, o seu animal de estimação. Mas o animal, por não ter consciência de si, sequer sente dor. Ele age pelo instinto que Deus deu. Mas quando Deus quis criar o homem, após ter criado tudo, Ele diz assim, agora eu vou fazer alguma coisa semelhante a mim. Quando Ele diz semelhante a Ele, e Ele já tinha criado os anjos, Ele criou alguém com consciência, com a capacidade de saber que existe. Quando Ele criou isso, e isso é uma coisa boa, e estabeleceu que essa pessoa deveria viver um padrão de bondade, um padrão de abençoador, um padrão de obediência, naturalmente o mal ficou criado. Porque se Deus nos cria
e a gente tem consciência, e a gente pode fazer escolha de, por exemplo, obedecê-lo ou de não obedecê-lo, então quem criou o sim, criou também o não. O animal não tem sim nem não. Ele faz aquelas coisas ali, não vai para o céu e nem para o inferno. Não tem céu de cachorro, nem céu de vaca, nem céu de onça. Não existe céu para eles, né? A minha mãe costumava dizer, quando alguém dizia que ia para o céu, ela falava assim, só para o céu da boca da onça. Né? Se a onça comer a pessoa, vai para o céu, mas é para o céu da boca da onça. Brincando a respeito de pessoas. Mas nós cremos na palavra de Deus e sabemos, e a própria Bíblia diz que sim, que Deus criou o positivo. Quando Ele cria o positivo, Ele cria o negativo. O positivo, o negativo é o contrário do positivo, porque Ele cria a opção. Agora você pode escolher entre o bem e o mal. Você pode fazer essa opção, você pode fazer essa escolha. E quando você pode fazer uma escolha, e Ele nos dá a possibilidade de livre escolha, nunca de livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio, existe livre escolha. Por que não existe livre-arbítrio? Porque só Deus tem livre-arbítrio, só Jesus tinha livre-arbítrio. Nós somos prejudicados no nosso arbítrio por causa dos nossos problemas, dos nossos traumas, por causa das coisas más que o diabo já colocou na cultura. Então, você não pode exigir que uma pessoa que viu o pai tomando um tiro de escopeta no pescoço e a cabeça dele rolando assim pelo morro da favela, que ele tenha a mesma condição de arbítrio que eu tenho de escolher entre o bem e o mal. Ele já nasceu numa comunidade aonde parece que o mal é o bem e o bem é o mal, aonde o amargo é doce e o doce é amargo. Vocês estão entendendo? Eu falei isso para um rapaz uma vez, falei, bandido tem que morrer todos, mas não é isso que Jesus Cristo fez. Ele tem essa dimensão de que nós temos um arbítrio cada vez mais limitado, quanto menos recebemos. Por isso vai haver diferença no juízo. Haverá mais rigor no juízo para Cafarnaum, a cidade onde Jesus morava, disse ele, do que para Sodoma e Gomorra, que era uma cidade de homoafetivos. Para que mais rigor, menos rigor? Você sabe para que menos rigor, mais rigor. Não é? Então, ou seja, as pessoas vão passar com mais facilidade. Vai haver uma cota para algumas pessoas que receberam muito pouco. Isso não é motivo para a gente parar de receber. Receba mais e mais, porque você vai estar se enchendo de bem. Mas as pessoas que receberam pouco serão julgadas com o pouco que receberam. E as pessoas que recebem muito serão julgadas com o muito que receberam. Então, há uma responsabilidade. E Tiago vai nos dizer que nós devemos não somente ser ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Porque aquele que ouve, mas não pratica, aquilo se torna em nada, praticamente, para ele. Eu sei que as pessoas que têm animais aí sofreram um pouco. Eu também sofri bastante quando eu ouvi isso aí, assim, que o animal não consegue perceber a dor, porque não consegue perceber a própria vida. Nós é que percebemos, porque as coisas que estão no mundo foram criadas para a glória de Deus e para a felicidade do homem. E, de tempo em tempo, a felicidade vai piorando, porque o homem vai fazendo escolhas pelo mal. Então, devemos cada vez mais escolher o bem. E aquele mesmo menino lá da favela, à medida que ele vai fazendo opção pelo bem, opção pelo bem, opção pelo bem, ele pode se tornar uma pessoa boa. Não foi meu pai que morreu com tiro de escopeta, não, viu, irmãos? Porque eu já morei na favela, às vezes a pessoa fica pensando, e se fosse, seria uma coisa que acontece, mas não é. Bom, então Deus é a origem da nossa salvação. A salvação preparada para o mundo perdido nasceu no coração amoroso de Deus. Quando Deus coloca na nossa mão a faca e o queijo, porque cria indivíduos
semelhantes a ele, podendo conhecer o bem e o mal, Deus se arrisca. Mas por que um Deus tão grande vai criar uma obra tão maravilhosa, mas que para ele é uma coisa simples fazer o que está aqui na terra? E por que ele investe tanto nessas coisas? E Davi dizia, aliás, o salmista, não me lembro agora se é Davi, por que o Senhor atenta para mim um verme? Por que o Senhor atenta para mim? Por causa da humildade de Deus, da bondade de Deus e do amor de Deus. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E o seu amor está em João 3,16, vamos ver daqui a pouco. Deus é a origem da nossa salvação. No dia da queda do homem, Deus prometeu enviar um Salvador. Ele disse a respeito da semente da mulher. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Logo que houve aquela falta de condição, por causa de uma grande desobediência, por causa de um enfrentamento a Deus ali no Éden, tornou-se impossível esse homem que tem capacidade na prova, a Bíblia fala dessa prova, não sabemos se ele foi provado de outra maneira, mas ele não passou pela prova. A prova é a prova da escolha. Escolha entre o bem e o mal. Escolha entre obedecer e desobedecer. E essa escolha a gente faz todo dia. Toda hora você tem que fazer essa escolha. Eu obedeço a Deus ou eu desobedeço, não é? Então, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Ainda diz nascido sob a lei, porque ele veio dos judeus, embora os judeus não tenham recebido. Então, na plenitude dos tempos, Deus vai enviar o seu filho para consertar toda esta situação. É por isso, isso já estava no coração de Deus, e ele já estava preparado para resolver essa situação caso o homem falhasse. E o homem, então, falhou. A promessa se cumpriu literalmente. Foi uma expressão do seu amor. Porque Deus amou o mundo, a humanidade, nesse caso, né? Esse termo grego é usado para várias finalidades. Quando fala o mundo de pecados é cosmos, e quando fala da humanidade, então você tem que pegar pelo contexto. Fala cosmos também, que é o nosso cosmo. Então, e tem o cosmo natural ainda, que é o que a gente, quando fala de cosmo aqui para nós, a gente pensa nas coisas criadas. Então, Deus não amou as coisas criadas e nem o submundo do pecado, mas Ele amou a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amou o mundo de tal maneira que com o seu próprio sacrifício, tem um filminho, que é o homem, a ponte do trem, alguma coisa assim, que é a historinha de um pai que tem um menininho de 5 anos, e ele opera uma ponte, aquela ponte que levanta e abaixa, para a passagem do trem, para a passagem do navio, né, e para a passagem do trem. E, de repente, o menino vai brincar e cai lá num lugar e ele tem que fazer a escolha entre perder o filho ou matar todas as pessoas que estão no trem, e ele faz a opção, é uma representação daquilo que Deus fez. Ele escolhe que o filho dele morra esmagado. Está num vídeo, Juliano. Pois é. Então, é uma experiência forte, assim, que eles tentam representar uma metáfora
que já é terrível você pensar em perder um filho aqui para salvar um trem cheio de pessoas. O trem cheio de pessoas, naturalmente, representa a humanidade e essa criança representa Jesus. E como é difícil para um pai tomar uma decisão como essa. E aí vem o sofrimento de Deus, esse envolvimento, essa capacidade que Deus teve de criar alguém e colocar nele o arbítrio. Porque Deus podia ter criado todos nós com muitas habilidades, muito mais do que os animais, e mesmo assim, sem a consciência do existir. Mas Ele nos deu a consciência do existir, porque Ele queria algo mais do que meros animais. E então, começa a surgir um problema para Deus administrar, quando Ele coloca esta condição nas nossas mãos, para que nós pudéssemos resolver. E Ele então se provê do seu próprio Filho, para salvar esta humanidade. A Bíblia diz que todas as coisas são purificadas com sangue, é um estabelecimento que Deus fez. O pecado, né, desde o Antigo Testamento, aqueles animais já apontavam para Jesus. É uma coisa tão grave que somente o derramamento de sangue é capaz, né, é tão sério a questão da desobediência, que somente o seu próprio Filho, morrendo por nós, seria capaz de tirar a força da desobediência. Esta é a força da salvação. O negativo é a desobediência e o positivo é o provimento da salvação. Deus ainda, como origem da salvação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A reconciliação é outro tema que poderia ter sido estudado dentro de salvação. É uma forma de ver a salvação, como a substituição também é uma forma, são eventos que aconteceram na salvação que justificam. A substituição, por exemplo, que não vamos estudar aqui, a menos que a gente acrescente, né, da apostila que pegamos, é essa coisa de colocar alguém no seu lugar, pela sua incompetência de salvar a si mesmo. Mesmo que a gente morresse no trabalho evangélico, ainda não seria suficiente. Então é preciso que alguém venha e morra no nosso lugar. E esse alguém é o próprio Deus, é o Filho de Deus, que é Deus, é o sacrifício do próprio Deus pela responsabilidade que Ele tem sobre o bem e o mal que Ele mesmo criou. Veja como isso é profundo. Reconciliar, nós sabemos o que é. É você estar afastado de alguém, é você estar brigado com alguém. E, de novo, sem como se aproximar dessa pessoa para reatar esta amizade. Então, vem um terceiro, nesse caso, fazendo a reconciliação. Em Cristo reconciliando. Então, Cristo é que abre o acesso. Ele disse que através de mim, em meu nome, tudo que nós fazemos é em nome de Jesus, porque Ele é esse elo, essa ponte que nos liga, que nos religa a Deus. Aí do latim religare, que é religião. A palavra religião quer dizer religado. E você é religado através da reconciliação. Então nós, naturalmente, seguindo o curso desse mundo, nós não estamos religados com Deus. No momento da vida, nós vamos ter que aceitar esse plano de Deus para a salvação, para que nós sejamos, através de Jesus, a nossa amizade com Deus, então possa voltar. Se a morte na cruz foi tremenda para Jesus, também foi para Deus. Foi o seu grande amor que pagou o sacrifício, e foi a sua justiça que recebeu o preço de sangue pago por Jesus. Então ele recebe e Jesus vai à frente para fazer esta reunião entre o Pai e as pessoas do mundo. Ele diz, para que vocês sejam um comigo,
assim como eu sou um com o Pai. Está aí a reconciliação. Deus é a origem da nossa salvação ainda, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aqui tem uma figura, aliás, o Antigo Testamento é cheio de figuras, de sombras das coisas futuras. Deus criou metáforas, criou alegorias a respeito do seu plano, com um plano piloto que era Israel, que era um projeto de Deus que deveria ter dado certo, mas por opções, por escolhas, acabou não dando certo como Deus queria, e acabou, no final das contas, que esse próprio povo veio a matar o Messias, que poderia ser morto por um outro povo. Nós entendemos assim, se Deus dá o arbítrio ao homem, ele não dita as coisas que nós vamos fazer como numa predestinação. Não, nós temos a capacidade de escolher. Nós temos a capacidade de escolher, e todos os dias temos que escolher entre o bem e o mal. Então, lá, você tinha um altar, você tinha um cordeiro, cujo sangue era derramado, às vezes era um boi, às vezes era um bode, por ocasião da Páscoa, era um cordeiro para cada família, e eu estava pensando aqui sentado, que a Páscoa era comida com ervas amargas. Por que ervas amargas? Porque toda passagem, toda mudança de vida, ela é amarga. Então, você está morando numa cidade, vai para outra cidade, é difícil. Você tem que ter novas amizades, você tem que comprar em outros lugares, você não encontra as mercadorias como você encontrava antes, pessoas, né? Igreja. Então, toda passagem, toda transformação, ela é dura. Depois pode se tornar melhor, como é o caso da salvação. Mas quando você abandona o mundo, que você está cheio de vícios, que você está cheio daquelas coisas, daqueles ambientes, e aqueles ambientes ainda falam forte no seu coração, então é difícil fazer esta passagem. E por isso as ervas amargas, lá que Deus falou que eles comessem a comida depressa e com ervas amargas ao sair do Egito. Então, sair do Egito é muito bom espiritualmente, mas fisicamente não foi para muitos, para os carnais. Tanto é que eles ficavam lembrando das cebolas, das carnes, dos caldos que eles comiam lá no Egito. E para que você experimente toda a plenitude da graça de Deus, você tem que tomar uma decisão muito forte. Aí você vai se apropriar, para que você não fique com um pé lá e o outro cá. Então, essas figuras, a Páscoa, o Cordeiro Pascal, Paulo diz, Jesus é a nossa Páscoa. Assim como o Cordeiro foi imolado, Jesus também foi imolado. João Batista disse para os seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sacerdote oferecia um cordeiro para si, depois oferecia um pelas pessoas de Israel, e aí entrava com aquele sangue dentro da igreja, que somente o sacerdote podia entrar, e somente o sumo sacerdote, na segunda divisão do templo, as pessoas só ficavam lá no pátio, onde tinha o altar do holocausto, para levar seus animais, para sacrificar. Só o sacerdote entrava numa primeira parte. E somente o sumo sacerdote na segunda parte, que é o Santo dos Santos, que representa o próprio céu. E aí ele vai dizer aqui que Jesus faz tudo isso que estava prefigurado na lei de Moisés, na experiência do povo de Israel. Ele faz tudo isso definitivamente, não mais uma vez por ano, mas ele entra com sangue de um cordeiro que é ele mesmo, e não mais na simbologia dos cordeiros pascais.
E a partir de Jesus, foi praticamente cancelado esse sacrifício, porque o templo foi destruído no ano 70. Tem algumas pessoas fazendo errado lá a partir de 2008 agora, em cima de uma pedra, imolando cordeiros. Por quê? Deus quis que fosse assim, que parasse ali, que acabasse ali esta questão de eles estão querendo construir um templo no mesmo lugar, porque o templo tem que ser construído onde há uma grande mesquita. Mas essa época já passou. Por quê? Porque Jesus entra com sangue seu no céu, uma vez por todas, para salvar toda a humanidade. E não apenas Israel, da consciência do pecado e por um tempo. Porque a cada tempo eles voltavam lá para oferecer o sacrifício de novo. É isso que está dizendo aqui. Então ele entra, né, no santuário celestial, ou seja, ele volta para Deus e oferece um sangue, o seu próprio sangue, para a salvação. E por isso que ele manda que a gente recorde desse sacrifício, porque é o sacrifício expiatório, no sentido de que nos limpa, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E ele é vicário, no sentido de que substitui, foi feito em meu lugar, em seu lugar. Ele morreu em meu lugar. Diga assim, ele morreu em meu lugar. É porque falar nosso fica uma coisa assim, né? Você precisa de apropriar dessas coisas para você. Ele morreu em meu lugar. Ele disse para eu ser fiel, eu trabalhar, porque ele volta a qualquer momento. Então ele pode voltar hoje, pode voltar daqui a pouco, quando menos se espera. Ah, mas e se demorar mais uns anos? Se demorar mais uns anos, você espera ele para hoje, porque você não sabe se vai demorar ou se não vai. Então, o bom é você viver cada dia em comunhão e preparado, né, com o seu depósito para que ele te receba a qualquer momento. O que significa salvação? A palavra salvação, traduzida do texto grego, tem o significado de tornar ao estado perfeito, ou restaurar o que a queda causou. A salvação desfaz assim as obras do diabo. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Isso é tão maravilhoso, que você então pode ter a mesma comunhão, e até melhor agora, porque definitivamente, que Adão tinha com Deus. Porque Adão não estava no Éden, lá ele não pecou, e o diabo não operou na vida deles, e eles não desobedeceram. Agora Jesus veio e desfez aquilo. A Bíblia diz, por um homem entrou o pecado no mundo, e por outro homem retirou-se o pecado do mundo. Pelo primeiro homem, Adão, entrou o pecado do mundo, e o pecado vigorou durante toda a lei, até que fez o pecado mais terrível ainda, até que viesse o segundo Adão, o segundo homem, que tirou o pecado do mundo. Veja como as portas se abriram, e a sua vida pode se tornar um Éden espiritual, novamente, na comunhão com Deus, na busca, não é? De todo dia. Deus visitava Adão todo dia, e Deus quer estar com você também, todo dia. As obras do diabo são desfeitas na vida daquele que se apropria da salvação de Deus, do poder do sangue de Jesus e do Espírito Santo, que agora é o que nos visita. E não nos visita a viração do dia, ele nos visita o dia todo, a qualquer hora ele visita. De uma maneira mais poderosa, porque ele habita em nós. Então, quando nós podemos parar e podemos orar e ler a Bíblia e fazer coisas boas, você sente, você dá mais espaço para o Espírito Santo. Mas a verdade é que ele habita na vida de todo aquele que já entregou o seu coração para Jesus. E especialmente aquele que já foi mergulhado do Espírito Santo, que é sim uma segunda experiência. A experiência de sentir o Espírito Santo te tocando para ter uma nova vida é uma. A experiência de mergulhar-se no Espírito Santo é outra. Se não fosse assim, Jesus não teria dito, vai para Jerusalém, para pessoas convertidas, vai para Jerusalém, e fiquem lá até que do alto sejais revestidos do poder.
No outro lugar, ele diz assim, mergulhados no Espírito Santo. Então, é muito importante essa experiência, que é a plenitude da graça de Deus, inclusive o penhor da nossa herança. A presença do Espírito Santo em nós é o penhor da herança. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Se você tem o Espírito Santo, você tem Deus, você tem a salvação. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem Deus. Ele é o Deus da hora, o Espírito Santo. Houve o ministério do Pai, com a ajuda do Espírito Santo e com certeza com a ajuda do Filho. Houve o ministério do Filho, com a ajuda do Pai, com a ajuda do Espírito Santo. E agora nós estamos no ministério do Espírito Santo, com a ajuda do Filho, que já começou tudo, e com a ajuda do Pai. Então, o tempo que vivemos é o tempo do Espírito Santo. E Deus pode fazer coisas maravilhosas na sua vida, nesse processo de salvação. A salvação é um dom de Deus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Então, nós não temos meios de nos salvar. Nós não teríamos como voltar sozinhos para Deus. Até porque nem conhecíamos a Deus. Conhecíamos a deuses. Muitos deuses, muitas coisas, muitos... Aqui no Brasil, muitos mediadores. E agora, quem nasce agora, muitos deuses, que agora já tem tudo quanto é tipo de Deus aqui. E a pessoa fica em dúvida, às vezes, por não conhecer o caminho verdadeiro. Então, buscar uma solução espiritual é o início. Buscar a certa é o fim. É o meio de nós alcançarmos a graça de Deus. Mas é o favor. O que é graça? É um favor. É algo que brota totalmente da pessoa que dá, sem o merecimento da parte que recebe. Então, nós fomos taxados de pecadores, todos a partir do momento que o nosso pai se tornou um pecador e saiu perambulando pela terra. Nós saímos todos perambulando pela terra através de Adão. Por isso que o pecado entrou no mundo e por isso que nós nos tornamos todos desobedientes, porque a raça foi tirada da presença de Deus. E agora a raça humana volta à presença de Deus por intermédio da sua graça, e é necessário que você creia. Jesus responde assim, alguém pergunta para ele, o que é a vida eterna? Ele diz assim, a vida eterna é crer naquele que o Pai enviou. Crer em Jesus, irmãos, é tudo. Crer no sentido do verbo pistos, do grego. Crer e se deixar nas suas mãos. E confiar totalmente nele. Isso é. Então, o que nós fazemos depois que aceitamos a Jesus? É levar muitas pessoas a ter contato com Jesus. Isso é missão. Para quê? Para que essas pessoas tenham oportunidade de conhecer o meio. Por meio da fé. Pela graça de Deus, por meio da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus precisa de ser dita e propagada. Muitos vão aceitar, outros não. Mas aquele que crer, for batizado, será salvo. Mas aquele que não crê, já está condenado. Porque o acesso é pela fé nesse trabalho de Deus. Nesse trabalho de Deus. Em favor do homem. De que somos salvos? Então, aí a Bíblia vai trazer, né? A Bíblia diz que nós somos salvos do pecado, do poder do pecado. É claro que tem que existir da nossa parte o desejo. Momentaneamente, a gente diz, instantaneamente, somos salvos do poder do pecado e somos salvos como o ladrão da cruz, todos nós. No momento em que você entrega a sua vida para Jesus, você está salvo. O dia de amanhã já requer santificação. O dia de amanhã já requer conversão, já requer santificação. Mas você é salvo instantaneamente pela graça de Deus, porque a graça dele é suficiente. Mas vamos ver aqui no processo que somos libertos dos pecados anteriores
mas não somos libertos dos pecados posteriores, enquanto não pedimos perdão por cada um deles, os posteriores. Aí nós vamos sujando e limpando, sujando e limpando, sujando e limpando, sujando e limpando. Não é assim que acontece? E os pecados graves vão saindo e vão ficando pecados cada vez mais suaves. Porque tem pecadão e pecadinho. Tem pecado grave e tem pecado que não é tão grave. Tem pecado que você vai e pede desculpa à pessoa e fica tudo certo. Tem pecado que você tem que ajoelhar, pedir perdão, ir lá comprar um presente para ela e depois ficar pedindo perdão muito tempo porque você ofendeu profundamente aquela pessoa. Deus não reclamava de nada de Davi dos seus pecados pequenos, e ele tinha, mas reclamou constantemente dele ter tomado a mulher de um soldado fiel e ter colocado esse soldado fiel a ele e a Deus na frente de uma batalha para ele morrer. Fala assim, em nada pecou Davi gravemente contra o Senhor, a não ser no caso da mulher de Urias e do próprio Urias. Está vendo como tem pecadão? Então tem pecado grave e nós devemos evitar a todo custo, morra, mas não cometa um pecado que tire a sua salvação. E João diz assim, há pecados que não são para a morte, e há pecados que são para a morte. João diz isso. Quer dizer, o pecado é tão grave que ele corta a sua comunhão com Deus. É o que foi dito aqui. Né? Não entrará o mentiroso, então mentira é grave. Não entrará o adúltero. Não entrará o sodomita. Não entrará isso, não entrará. Tem uma lista que Paulo faz a respeito dos pecados que faz um corte instantâneo da comunhão com Deus. E os outros vão tirando, como o pastor Wagner falou, aos poucos, né? É aquilo que não é pecado, mas que constantemente vai se tornar um objeto do diabo usar, né? Você vê uma programação na televisão, não é pecado. Agora, você morar na frente da televisão, você já está dando lugar para o diabo. Entenderam? Aí vem uma coisa, vem outra, daí a pouco você não está discernindo mais qualquer coisa que passa. E aí o Salmo vai dizer, não colocarei coisa má diante dos meus olhos, o salmista vai dizer. E aí vai entrando essas coisas, porque você não entra para o processo de santificação que vamos falar. Somos salvos, alguém pode abrir Mateus 1, 21, por favor? Somos salvos da culpa. É outra coisa importante, né? Ser salvo da culpa. A culpa. E outro lá, abre para mim Efésios 1, 7. Mateus 1, 21 e Efésios 1, 7. A culpa, inclusive, está presente na obsessividade, que é uma das doenças emocionais, e presente no coração de muitas pessoas. A pessoa sente culpa, ele se sente sujo. E às vezes, por se sentir sujo, a pessoa acha que não tem redenção. Eu conheci um homem que disse assim, não adianta eu dizer para vocês que eu mudei, porque ninguém vai acreditar. Ele sentia tanta culpa, que ele achava que não tinha mais solução para ele. E o pecado dele era o alcoolismo. Era entregar-se a um vício, que não é coisa nem tão grave, comparado a outras coisas que a gente... Né, mas a Bíblia diz que o bêbado também não entra em Apocalipse. Está na relação de coisas que afastam o homem de Deus. Eu digo assim, ele não incide sobre o próximo tanto, incide mais sobre a pessoa mesma. Você pode pecar contra você mesmo. Então, a culpa é um fardo pesado. Não sinta culpa. Seja liberto pelo sangue de Jesus. Mateus 1, 21, leia, por favor. Então, Maria daria a luz a esse filho que salvará do pecado. Então, ele te liberta do pecado. E todas as vezes que você tiver consciência de pecado, peça perdão a ele pelo seu pecado. E a Bíblia fala que nós devemos consertar com as pessoas que nós ofendemos ainda antes do pôr do sol. Ofendeu,
humilha, volta e diz assim, olha, eu fui grave com você, embora você também tenha me ofendido, mas eu quero pedir perdão, porque mesmo assim eu não deveria ter te ofendido. Por quê? Porque nós estamos indo para o céu. Às vezes a pessoa não está indo, nem está interessada a ir. Efésios 1:7. A remissão. Remissão é um processo lá na prefeitura em que o miserável vai lá pedir, miserável sim de dinheiro, economicamente. Porque ele está na miséria econômica. Então vai ser feito um estudo a respeito da sua miséria, né? E não pode ter carro, não pode ter outros gastos. Ele vai provar que ele ganha um salário mínimo, que aquilo é o suficiente para ele comer, e que lá na casa dele não tem mais nada, porque vai uma pessoa lá olhar. Constado que essa pessoa é um miserável, ele fica remisso e não isento. Isenção é outra coisa. Aí o prefeito, ele assina, ou tem alguém lá para assinar, para tirar a carga do imposto de cima da pessoa. Não é? Então, remir é isso, é tirar o peso dessa culpa que foi provocada exatamente pelo pecado. E nós, como somos miseráveis lá atrás, espiritualmente, então nós precisamos da remissão, ou seja, do perdão dos pecados. Não tem como você pagar pelo seu pecado, não tem como você tirar o pecado de si, porque esse pecado é em relação a Deus e o meio é Jesus Cristo. Então, de que somos salvos? Somos salvos do pecado, somos salvos da culpa. Somos salvos do juízo. Tem um texto de João que não está aqui, essa apostila nós pegamos na internet, é muito boa, mas eu gosto muito do texto de João que diz que nós não entraremos em juízo. Irmãos, isso é bom demais. Esse negócio de sair da presença do juiz, por que você não vai ser julgado com respeito ao pecado? Porque o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Você está debaixo do sangue de Jesus. Então, no juízo final, o juízo do trono branco, chamado, numa outra matéria grande da Bíblia, num outro tema grande que é a escatologia, esse juízo é para julgar pessoas que não foram ressuscitadas 1000 anos antes, quando não tinha juízo. E quem foi ressuscitado 1000 anos antes? A igreja foi arrebatada 1000 anos antes. Aquele que está em Cristo será ressuscitado 1000 anos antes das demais pessoas. Haverá um processo de vida aqui na terra, 1000 anos depois que nós saímos daqui, que é o milênio. E depois do milênio, aí os mortos ressuscitarão de novo, os que não eram crentes, porque os crentes já ressuscitaram 1000 anos antes, juntaram com a igreja e foi encontrar com o Senhor nos ares. E por que você vai encontrar com o Senhor nos ares? Porque o próprio Senhor subiu para os ares. A ascensão de Jesus Cristo, só Ele subiu, conforme a Bíblia. Não existe ascensão de mais ninguém. Tem uma grande denominação aí que diz da ascensão de Maria. Mas Maria não ascendeu. Quem ascendeu ao céu foi Jesus. E do mesmo modo, e é tão bom a gente ver Ele fazendo as coisas na frente, porque Ele é o primogênito dos mortos, do mesmo modo como Jesus ascendeu ao céu, a Bíblia diz em Isaías, criarão asas como águia, mesmo que a asa não apareça, mas você vai começar a flutuar, como é que chama o negócio? Levitar. Você vai começar a levitar e vai encontrar o Senhor dos ares, 1000 anos antes. Por quê? Porque somos salvos do juízo. Alguém já abriu em 1 Timóteo 5,4, quer ver? Ó? Já? Lê novamente, por favor. Está vendo? Alguns pecados são manifestos antes. Qual? Aquele que reconhece o seu pecado. Pelo tema aqui,
Eu só tenho que entender isso. Você reconhece o seu pecado? Reconheça ele antes do juízo. Juízo de pecado. E qual é o juízo que a igreja vai passar? Juízo de galardão. É só alegria, não é? Daqueles que recebem galardão. É como numa gincana. Aí você vai ter um pessoal que ganha os prêmios pela corrida, que ganha coisas lá no céu, galardões, que nós não sabemos o que é e nem precisava ter, mas tem. E tem o chamuscado, não tem? E tem um monte de chamuscado, queimado pela chama do fogo, salvo do fogo, como o ladrão da cruz. Aquela pessoa que só fez crer na graça de Deus e ficou de braço cruzado. Mas vai estar lá, porque não se esforça, acha que não precisa fazer nada, que ele precisa fazer o suficiente para se manter. Já é uma grande graça, mas a alegria de Deus é que nós produzamos frutos que geram galardões. E há um perigo muito grande de se enterrar o talento, porque o que enterra o talento será jogado nas trevas exteriores. Veja, é aquele aluno, nota 6. Agora é 6 nas escolas estaduais, professores aí. É 6 ou 5? 6. Então, o aluno nota 6 vai chegar lá no céu. A Bíblia, Paulo diz que vai chegar chamuscado, salvo do fogo assim. Entenderam agora? Quase que não vai. Mas, aleluia, é uma surpresa, né? Graças a Deus. Eu devia ter feito tanta coisa lá, eu achei até que eu ia ficar lá, mas não. A graça o alcançou. É o aluno medíocre. Mas para que você vai ser medíocre se você pode tirar 7, você pode tirar 8, pode tirar 9, pode tirar até 10? A gente não sabe quanto vai tirar, mas a reclamação daquele que enterrou o talento é dizer assim: ele é muito rígido, Deus é muito rígido, eu vou pegar esse dinheiro dele aqui, esse talento, esse dom, esse trabalho e fazer, depois isso não dá certo, ele vai jogar na minha cara, esse que perdeu tudo e que foi lançado nas trevas exteriores. Diz que Deus é rígido, e veja que não é, que até o chamuscado vai chegar lá, até o nota 6 vai chegar lá. Paulo diz assim, que você constrói sobre Jesus, palha, construa alguma coisa, um barraquinho, né? Você faz um barraquinho de favela, em cima de Jesus, de madeira, ou vai construindo de coisas melhores. O que é o melhor? É o seu empenho com o reino de Deus. Aí, quando chega lá, vai colocar fogo nas construções. A construção que ficar em pé ganhará galardão, está escrito. E a que foi salvo, vai ser salvo do fogo. A pessoa está lá dentro da obra dele. Pegou fogo, mas vai pegar fogo só no barraco. Vai puxar ele, e ele vai sair chamuscado. Chamuscado. Não é? Aí é misericórdia de Deus, viu? Eu estou pelejando para não ser chamuscado, irmãos. Eu estou pelejando. Não, não vai. Aqui só tem gente inteligente. Ninguém vai querer chegar no céu chamuscado aí, vai, irmãos? Quem quer chegar no céu chamuscado? Levante a mão aí. Aí, pastor, não tem nenhum. Todo mundo aqui vai produzir fruto para a glória de Deus. Você tem competência. O Espírito Santo te dá essa competência. Somos salvos do poder de Satanás. Atos 26, 18, por favor. Aí tem todos esses versículos, esse material está à disposição de vocês. É só pegar lá depois e copiar. O primeiro versículo aí, sempre que aparecer assim, aberto, eu gosto de abrir, mas aqui tinham muitos. A gente vai ler o primeiro. Atos 26, 18. Salvar do poder de Satanás, potestade é poder, para o poder de Deus. A gente vê isso muito no Pai de Santo, que é assim a expressão, e ele mesmo é que diz isso depois, que ele era usado por Satanás, com poder. Ele é salvo, aceita Jesus e vai ser usado pelo Espírito Santo com poder.
E é muito interessante que essas pessoas que entram na quarta dimensão espiritual do mal, elas sabem muito bem o que é a quarta dimensão. Sabem muito bem o que é o mundo espiritual das trevas. E quando elas entram no mundo espiritual da luz, elas já têm uma experiência espiritual, que é muito importante. Dificilmente você vai ver um espírita convertido dando bobeira por aí. Ele sabe, conhece o inimigo dele. Ele vai ser um crente produtivo. E às vezes filhos de crente que viveram num paraíso dentro de casa, sai da igreja e vai experimentar o mundo, vai experimentar, tendo experimentado o poder de Deus, vai experimentar o poder de Satanás. Então somos salvos do juízo, somos salvos desta geração perversa. Atos 2, 40, essa aqui não vimos. O que é a geração perversa? Nós olhamos de fora as pessoas que estão fazendo, se matando. Esta semana eu li de um religioso que disse para uma outra pessoa, eu li até no Facebook, alguém que mandou, pode ser até daqui, que esse religioso disse assim: eu nunca pedi a Deus para me curar do câncer, porque eu fiz a opção de fumar. Um religioso que fumou a vida toda, contraiu câncer por causa do cigarro, e ele disse que não pediu a Deus para curá-lo, porque a culpa é dele. E ele tinha que pagar aquele preço. Ninguém tem que pagar preço de nada. Clame a Deus, qualquer que seja. Mas o entendimento dele foi esse, porque ele pegou alguma coisa dessa geração perversa. E perverso por quê? Porque você muda. Não consegue colocar sua ansiedade em Deus, coloca a ansiedade no cigarro. Toda a vossa ansiedade seja conhecida diante de Deus. Não consegue controlar a sua ansiedade, come demais. Não consegue controlar a sua ansiedade, bebe demais. Normalmente vai para um psicotrópico, que é para a pessoa ficar relaxado e assim e levar a vida de uma maneira perversa. O que é perverso? Desviado. Desviado do lugar. O que vai para o estômago? Comida. Comida boa. Se vai comida ruim, está desviado. A comida boa está desviada para algum lugar e a ruim está desviada para cá, para dentro. Isso é perversidade? No sentido geral da palavra, é. Se você foi feito para comer frutas e beber água, e você bebe cachaça, a cachaça tem que ir para outro lugar, você tem que beber a garapa, antes de virar cachaça. Virou cachaça, você bebeu, está desviado. Nem se deveria produzir cachaça. E, normalmente, o crente também, ele não pode vender cachaça também, não. E nem pode vender cigarro também, não. Porque eu falei, eu vou para o céu, e aquele ali, ele vai para o inferno, depressa, porque ele está fumando, está bebendo. Nós somos despachantes de pessoas para o inferno, para o desvio, para a perversidade. Nós temos que olhar esta geração perversa de fora. Nós temos que abençoar para tirar o perverso para o caminho. O perverso é aquele que desviou do caminho, em qualquer sentido, seja sexualmente, seja espiritualmente buscando outro Deus, seja através de usar o corpo de uma forma incorreta, se matando os outros ou se matando. Então a pessoa sofre, e aí ele fica com aquele peso do sofrimento, fala, agora tem que fazer os outros sofrer, até morrer. Ele foi pervertido e vai fazer o outro sofrer. Está jogando ódio, ira em cima das pessoas. Isso também é perversão. Então você tem que se sanar, se sarar, tomar um banho no sangue de Jesus. Aleluia! Ele limpa. E ele vai limpando, e tem gente para te ajudar. Os pastores estão aqui para te ajudar. As pessoas que oram aqui estão aqui para te ajudar. Venha, ora, receba a oração das irmãs que estão com esse tempo maior para consagrar, estão mais perto do Espírito Santo. A certeza da salvação. Nós lemos Atos 2,40, ó. O negócio ficou bravo aqui, ó.
Atos 2:40. Lemos? Lê, por favor. Salvai-vos desta geração perversa. O mundo está perverso porque não tem direção, não tem norte. Mas você tem um norte, a salvação de Deus. Então a salvação é um monte de coisa. Você vai se salvando de um monte de coisa. Vai se limpando e vai melhorando e vai ficando mais parecido com Cristo, a imagem de Cristo, diz a palavra. E com a mente de Cristo, começa com a mente, depois com a imagem, que é o viver, que é uma vida santa e agradável a Deus. Está sozinho, está fazendo isso tudo aí sozinho, está querendo ir lá para converter. Aí, ó, esse slide é convertido, viu? Já saiu do arrependimento. A certeza da salvação. Jesus afirma que se pode receber esta certeza. Ele disse a Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa. Ele chegou e chegou trazendo salvação, porque ele traz a salvação, ele é poderoso para isso. Porque Zaqueu mostrou rapidamente, não somente o seu arrependimento, mas também a sua conversão. Ele mudou de ideia e mudou de atitude na mesma hora. E depois da confissão, da sua conversão, Jesus disse: houve salvação, porque a conversão é o primeiro passo para a santificação. É o primeiro passo que se dá para o processo de santificação. Então, você converte. O que é a salvação? Você está indo aqui. Vou descer para lá, para fora da igreja, que é melhor. Para qualquer lado aqui dentro é salvação. Então, você está indo para lá, está indo para o inferno. Para fora da igreja. Não estou saindo? Então, aqui é a minha vida de pecado. E muitas pessoas fazem esse trajeto aqui. Eu posso ir andando aqui, não vai dar microfonia nem nada não, né? Aí, olhem todo mundo para mim. Você para, muda de ideia, como aquele menino, o filho pródigo. Você faz isso aqui, converteu. Conversão é uma meia volta. Aí você começa a se santificar. Aí você vai se aproximando de Deus, de Jesus, para cá. Está vendo? Isso é salvação. Você estava indo numa direção de costas para Deus. E agora você vira de frente para Deus. O filho pródigo é a maior expressão, uma das parábolas mais lindas da Bíblia. O filho pródigo revela o que é salvação. Uma pessoa que desvia, como a humanidade desviou da casa do pai, já vivia no meio dos porcos, mas não sabia, até que um dia ele descobriu que estava no meio dos porcos, porque estava lá literalmente, mas tudo que ele fez saindo da casa do pai foi porcaria. Não é? Tudo que ele fez foi se sujar, até que literalmente ele foi para o meio dos porcos. Mas aquilo ali é falar de condição espiritual, ele foi ao fundo do poço. Eu achei bonito o Fabrício falando um dia desse aqui, ele disse assim: eu só voltei porque eu fui ao fundo do poço. É o filho pródigo. Aí descobriu que precisava de Deus. Seja qualquer momento da sua vida, ou no fundo do poço ou não, você precisa voltar-se de frente para Deus, e aí você dá as costas para o mundo, para a geração perversa de que falamos. Hoje veio salvação a essa casa. A mulher pecadora, ele disse: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E ao malfeitor que se converteu na cruz, diz: hoje estarás comigo no paraíso. Porque Jesus é eficiente e eficaz para salvar o pecador. Nós vamos voltar nesse mesmo slide aqui, assim que tivermos uma oportunidade, ou através de mim ou de outra pessoa. Semana que vem o senhor fala ou sou eu? Então, semana que vem nós vamos pegar desse slide aqui para seguirmos na soteriologia. Tem uma dúvida aqui, nós vamos tirar. Pode falar.
Está dentro do pecado grave? Ele tem que sair de lá. Ele tem que ter a consciência. Falar é a sua obrigação. Convencer é o Espírito Santo que faz. Nós só temos que falar. Convencer, o Espírito Santo faz. Ele tem que sair de lá, senão ele está perdido. Perdido. Muito bom, queridos. O que eu acabei falando na ceia é que o inimigo tem tentado fazer com que as pessoas aceitem o pecado como muito natural, né? Então nós temos que ter cuidado, cultivar a nossa salvação, né? Manter a nossa salvação, para que as coisas não fiquem normais. Eu acho que o crente normal, ele acaba se esfriando. Aquele crente normalzinho, assim, muito light, vai só na igreja no domingo, e está tudo bom para ele. Às vezes ele vai mentir, às vezes ele vai trapacear, ele vai, olha, tudo light para ele. Casamento, ele faz concessões no casamento. Às vezes no namoro ele faz concessões. Nos negócios ele vai fazendo concessão. O crente muito normal, muito light, ele corre um risco muito grande. Porque o cristão tem que ser radical. Radical contra o pecado, porque o pecado é que nos afasta de Deus, quebra a nossa comunhão. A única coisa que é capaz de quebrar a nossa comunhão com Deus chama-se pecado. Então, nós estamos vivendo um tempo hoje, olha, um tempo que nós estamos vivendo é um tempo de que relativização do pecado. Tudo é relativo. Tanto que você vai lá hoje, aqui no Veneza, parece, tem uma igreja inclusiva. Quer dizer, a igreja inclusiva, ela relativizou a família, o relacionamento. Quer dizer, homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher, mas eles usam a mesma Bíblia que eu uso e que você usa. A mesma Bíblia. Não mudou a Bíblia, a mensagem, né, em termos de salvação, de perdão, tudo a mesma coisa, mas relativizou o pecado. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque as pessoas estão relativizando o pecado e estão perdendo a salvação dentro das igrejas. Nós não estamos falando de pessoas que estão fora da igreja. Nós estamos falando de pessoas que estão dentro das igrejas. Por exemplo, dentro das igrejas é impossível você fazer uma concessão ao adultério, fornicação, todo tipo de relacionamento fora do casamento. Todo tipo é pecado. E você precisa caminhar na presença do Senhor. Você precisa, então, ser radical. Sabe? Ser radical na sua vida com Deus. Na sua vida de caminhada com Deus. E como é difícil, irmãos. Como é difícil, professor Rafael, meu tio, como é difícil você guerrear contra todo tipo de pecado. Não é fácil. É noite e dia você tem que estar vigiando. Porque o mal que você não quer, às vezes está à sua porta toda hora. Você tem que estar sempre vigiando, sempre guerreando. E mortificar a sua carne mesmo. Se não mortificar a sua carne, não consegue. Não consegue. O mundo está muito difícil. Na internet é difícil. Na televisão é difícil. Nas escolas está mais difícil ainda.
para as crianças. Eu acho que hoje nossos jovens, adolescentes, são verdadeiros vencedores, aqueles que estão firmes na igreja. Adolescentes, jovens, crianças, porque está muito difícil. As escolas estão, né, passando por uma crise muito... É o mundo, né, que está sendo revelado lá na escola. Então, está difícil demais. Então, você que tem filho, tem até aqui no nosso boletim, né? Ensinar no caminho, ensinar no caminho, não é ensinar o caminho, não. É a palavra da nossa irmã Eni, que é professora, educadora há muitos anos, ensinar no caminho, andando com seu filho, caminhando com seu filho, mostrando. Não adianta, né, eu falo, não adianta o pai virar para o filho e falar assim, meu filho, fumar faz mal à saúde. Nunca fume, meu filho. E aí ele vai lá, daí a pouco acende o cigarrinho e está lá na frente da televisão fumando. Então, ele está ensinando o seu filho qual verdade? Ele está ensinando a verdade que pode fumar, mesmo ele dizendo outra coisa. Conto a história, vou contar só essa, de uma família que o pai e a mãe, todos os dias que saía da igreja, saía reclamando. Mas é possível? O pastor atrasou demais hoje, mas está complicado, não volto naquela igreja mais. Mas é difícil, a diaconia, olha bem, fez isso. Olha, você viu o estudo lá hoje, professor Rafael? Ah, não foi bom. E toda vez que a família saía, não é daqui, né? É um exemplo, ia entrando no carro reclamando. E os meninos tinham 4, 5 anos. Depois tinha 10, 11. Depois tinha 15, 16. Depois tinha 18, 19. E falou com o pai, não volto mais naquela igreja. Por quê? Tem 19 anos que eu estou ouvindo o senhor falar que o pastor não serve, que o professor é ruim, que a diaconia é brava, que briga à toa, que a igreja não presta. Para que eu vou voltar naquela igreja? Então, muito cuidado com o que você está ensinando. Muito cuidado. Principalmente quem lida com o ministério. Eu nunca gostei de falar dos problemas do ministério para os meus filhos. Eu sempre quis mostrar para os meus filhos o lado bom do ministério. Sempre, sempre valorizei. Sempre amei o ministério e sempre falei com meus filhos acerca do ministério. Um dia desse eu estava lembrando que às vezes quando meus filhos eram pequenos, né, no aniversário de um deles, alguma das irmãs aqui na igreja fazia um bolinho, chegava lá e levava para eles, ou para o Daniel, ou para a Letícia, só um bolinho, chocolate, né, fazia o bolinho, levava para eles, e eu falava assim, está vendo, meus filhos? Porque vocês são filhos de pastores, olha o carinho que os irmãos têm com vocês. Para eles verem que a igreja os ama, que a igreja nos ama e ama os nossos filhos. Então, eu quero que você tenha cuidado com o que você está ensinando. E outra coisa, esse boletim, ele é um boletim evangelístico. Essa mensagem que está aqui, ela abençoa qualquer família. Então, depois que você lê o seu boletim, não joga ele fora, não. Dê para um vizinho, coloque lá na caixa de correio. Se tiver amizade, dê para o vizinho. Distribua. De vez em quando eu chego em algum lugar, até no hospital eu já cheguei, encontrei esse boletim. Já cheguei na prefeitura, encontrei esse boletim. Lá na sala do secretário da educação, na entrada ali, eu fui numa reunião, encontrei esse jornal. Então, não jogue fora. E além disso ter um custo, ele é evangelístico. Terminou de ler, passe para frente. Quer levar uns 2, 3, 4, 5, leve, mas não jogue fora. Distribua para as pessoas. É muito importante.
mensagens excelentes aqui, tá? Essa hoje aqui, ó. Feche a porta. Leia essa mensagem aqui. Feche a porta. Leia essa mensagem para você aprender algumas coisas, alguns ensinamentos. Muito bom, cada vez melhor esse boletim informativo. Quero convidar a classe de 7, 8 anos. Esses meninos bonitos e meninas bonitas. Vão subir? A paz do Senhor, igreja. Amém? Amém, igreja? Parabéns, meninas e meninos. Deus abençoe. E vão crescendo. E as salas do Templo Novo já estão ficando pequenas, né? A meninada está aumentando. Bom, os adolescentes estão ali vendendo picolé e o dinheiro será enviado para a missionária Iara, em Guiné-Bissau. Se você puder ajudar esse trabalho ali dos adolescentes, compre um picolé. Você fala assim, não, pastor, eu não gosto de picolé. Não, pode comprar e dá para mim, que eu vou gostar. Então, compre o picolé, dê para alguém, leve para casa e ajude os nossos adolescentes. Encontro de homens e família, no dia 24/10, no sítio Recanto Verde. Café da manhã, louvor, devocional, piscina, futebol, vôlei, almoço, dinâmicas e lanche. É isso tudo? É? Crianças até 7 anos não pagam. De 8 a 15, pagam 20 e as demais pessoas, R$ 28,00. Diminuiu o preço, você vai pagar R$ 28,00. Ali as inscrições estão com o Mário. Olha lá o Mário lá atrás, R$ 28,00. Será agora dia 24/10, um dia de lazer. Você pode ir levar a sua esposa e filhos ali nesse retiro. Vamos estar lá, se Deus quiser. Nós teremos também o dia de paz. Está aqui no boletim. Dia 17 de outubro, nós teremos o dia de paz ali no Nova Esperança, ou no Vila Formosa, lá na quadra, na nossa quadra. Então vá, se você puder, já dê o seu nome, se inscreva. A Odilene está ali atrás, fale com ela, entre em uma equipe, participe. O dia de paz é um momento muito especial para toda a igreja. A gente cresce mais do que eles lá que recebem o projeto. Nós teremos um projeto muito bom. E ano que vem nós precisamos de mais voluntários para o projeto da quadra. Ano que vem, nossa intenção é trabalhar só com voluntários e não manter convênio. O convênio é muito difícil, às vezes é complicado, então nós vamos trabalhar só com voluntários. Se você tem uma parte da manhã ou uma parte da tarde, você pode nos ajudar. Também nos procure a Vânia aqui na teologia, dê o seu nome, fala assim, olha, eu posso segunda, quarta e sexta pela manhã, ou segunda, quarta e sexta à tarde, dê o seu nome, nós queremos contar com você, com esse trabalho lá, voluntário na quadra. Bênçãos especiais, você que foi abençoado com uma bênção especial, vem aqui à frente, bênção de aniversário, bênção especial, nós estaremos orando para encerrarmos a nossa escola. Fique de pé, você que foi abençoado essa semana. Eu fui
grandemente abençoado. Semana passada eu fui em Goiás, São Luís dos Montes Belos. Deus nos abençoou muito ali. Uma igreja abençoada, a igreja irmã nossa, né? Batista Shalom. Pastor Paulo, né? Pastor Paulo é um médico e é também pastor. E eu estive hospedado com ele e sua família. E também com a missionária Amélia e Modesto. Que bênção, muitas bênçãos especiais aí, ó, né? Que maravilha. A dona Valéria também está ali. Vem cá, Valéria, vamos orar ao Senhor, né? Valéria vai orar, agradecendo a Deus pelas bênçãos, né? Valéria, estou falando que está ficando mais jovem, né? A graça e a paz, irmãos. Gente, tem só motivo de agradecer a Deus, né? Deus é bom. Cada dia, Deus tem abençoado as nossas vidas. Vamos fechar nossos olhos. Deus, queremos te render graça. Agradecer e dizer que Tu és santo, Tu és maravilhoso. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, obrigado por cada dia, Deus, que o Senhor tem renovado as nossas forças. Pai, muito obrigado por cada pessoa que está aqui na frente, reconhecendo o agradecimento, Deus, as bênçãos que o Senhor tem dado a cada um, Pai. Muito obrigada, Deus, por essa igreja, por esses membros, por cada família que é apresentada, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, amém. Senhor te abençoe e te guarde, cumprimente pelo menos 5 pessoas. Tome um sorvetinho, está ali na porta, do lado de lá ali, né? Ajude aí o trabalho da missionária Iara.